pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao canal da Helena Brasil. Para você que não é inscrito, se inscreva. Bom, vamos falar do Alcides Alves Moreira. Ele nasceu no dia 29 de setembro de 1927 na cidade de Taubaté. Eu estou falando do nosso querido Cid Moreira. Vamos falar o que está acontecendo com ele no momento, gente? Ele é casado desde o ano 2000 com a jornalista Fátima Sampaio. Ele também teve outros 2 casamentos. O primeiro com Olga Verônica, que ele teve uma filha chamada Jaciara. Inclusive, gente, a Jaciara faleceu de efizema pulmonar. Ela fumou durante muito tempo e o Cid Moreira, que é o pai, fez de tudo para ela largar do vício, mas ela não largou. Ela tinha um filho, que era o modelo Alexandre Moreira, que faleceu inclusive antes dela. Ele tinha 21 anos e ele faleceu num acidente de carro. E ele tem outros 2 filhos. Um filho adotivo, que é com a segunda esposa dele, a Uiana Moreira. Ele chama Roger Moreira. E ele tem um terceiro filho chamado Rodrigo, que é fora do casamento dele, que também é filho do Cid Moreira, que inclusive esses 2 filhos, o Roger e o Rodrigo, já entraram na justiça contra o pai. O Roger Moreira, que é esse filho adotivo, com a segunda esposa dele, a Uiana, ele fala que ele não recebeu os direitos trabalhistas quando ele trabalhou com os pais adotivos, o Cid Moreira e a Uiana. Já o Rodrigo Moreira, que é esse filho fora do casamento, afirmou que jamais recebeu afeto do pai e que todas as tentativas de aproximação foram frustradas. Gente, tem algo acontecendo no momento aí na vida do Cid Moreira que eu quero contar para vocês. Olha só. Esse filho adotivo do Cid Moreira, o Roger, quando o rapaz, ele saiu de Porto Alegre, onde ele nasceu, para morar com a tia dele, biológica, a Uiana, que na época ela era casada com o Cid Moreira. Aí o Roger começa a trabalhar com o Cid nas gravações dos diálogos de alguns álbuns bíblicos. Por isso ele afirma que ele recebia uma mesada aproximadamente de R$4.000 aí. Aí em 2001, o Cid e a Uiana teria decidido adotar o Roger legalmente, o que aconteceu no mesmo ano de 2001. Segundo o Roger, o apresentador exigia dedicação total ao trabalho e não permitia que ele estudasse. Trabalhava no horário que ele queria, às vezes até de madrugada. Eu sempre quis fazer uma faculdade, mas o Cid nunca deixou. Para ele, o que eu aprendia no trabalho, nenhuma escola poderia me ensinar. Aí em 2004, a Uiana e o Cid se separaram e o Roger resolveu viver sozinho, largou o trabalho com o pai e foi morar num apartamento do apresentador o Cid Moreira, no Recreio, lá na zona oeste do Rio. E aí ele passou a trabalhar com a mãe biológica, Madeleine, no salão de cabeleireiro de Uiana, na Barra da Tijuca. Olha só, gente. Aí quando ele foi trabalhar nesse salão, o Cid se voltou contra ele. Ele nunca mais falou com o Roger. Aí ele fala que ele dedicou muitos anos de um trabalho, ele vendeu mais de 30 milhões de cópias e não recebi nada por isso. Daí, gente, essa é a história do Roger, o filho adotivo, com o Cid Moreira. E hoje, nos dias de hoje, o Cid Moreira deserdou o Roger. Olha só. O Cid Moreira enviou um documento ao filho Roger, esse filho adotivo, para retirar seu direito de herança. Palavras do Cid Moreira: foi um engano te adotar. O Cid Moreira afirma que o Roger Moreira deveria trabalhar e realizar suas próprias conquistas. Bom, o Cid Moreira tem 93 anos. Ele tomou essa decisão envolvendo a vida dele pessoal. Ele decidiu deserdar o filho adotivo Roger Felipe Moreira.
O Cid escreveu um documento de próprio punho, expondo a vontade de extinguir o direito de herança desse filho adotivo. No passado, o Roger quis processar o pai na Justiça do Trabalho. Segundo ele, o Roger, o Cid não teria pago seus direitos trabalhistas por ajudá-lo em suas gravações bíblicas por cerca de 16 anos. No documento, o Cid Moreira afirma que vive uma vida tranquila ao lado da esposa Fátima, da cunhada e do irmão, e que ele não quer problemas. O Cid Moreira ainda relembrou que a época que o filho tentou processar ele afirmou que ele não era mais famoso. Cid afirmou que fez o documento de próprio punho e que ainda tentou reverter o processo, gente, de adoção na justiça, mas ele não teve êxito. A justiça não concedeu a ele não ter mais essa adoção aí com o Roger. Olha só o que o Cid escreveu. Você continua sendo meu filho adotivo, porque não consegui reverter a adoção. Eu fiz um documento e deserdei você. Escrevi de próprio punho e assinei. Juntei pareceres de profissionais de saúde para provar que não estou senil. Foi um engano te adotar. Fico feliz em saber que você está sendo capaz de se manter, completou aí o Cid Moreira. Bom, então, ele é casado hoje com a Fátima Sampaio desde o ano 2000. Vive em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro. E o Cid é muito presente e constante nas redes sociais, né, gente? Ele interage muito com os fãs, né? Ele ainda possui contrato com a Rede Globo até o ano de 2024. Tá aí, gente, olha só, ele quer deserdar o Roger. E hoje, no Balanço Geral, o Roger quer saber, eu vi lá ele perguntando, o Roger perguntando, o porquê que o Cid Moreira está fazendo isso? E ele queria uma resposta do Cid Moreira. A assessoria do Cid Moreira respondeu que o processo está em segredo de justiça, por isso ele não pode falar. Mas tá aí, gente, olha, ele adotou o Roger lá com a Uiana, aí eles se separam e agora, naquela época, o Roger queria processar o Cid Moreira por direitos trabalhistas e ficou essa mágoa aí, né? E agora o Cid Moreira tá dizendo aí que ele só não quer mais ser o pai aí dele adotivo porque ele não conseguiu, né, desfazer essa situação. Complicado, um caso de família. Amanhã eu tenho mais notícias desse caso para vocês, mas tá aí, gente, deixa a opinião de vocês aí, né, o que é uma briga familiar, né, dizendo que ele teve 3 filhos, né, a Jaciara, o Rodrigo e o Roger. Ok, gente, bye bye, até meu próximo vídeo.